Toda vez que eu olho para um produto, eu sei que existe muito mais do que chega às minhas mãos. Existe decisão, existe estratégia, existem pessoas por trás de um produto. E é para isso que existe o Para Além da Embalagem, para a gente tratar de assuntos acerca da embalagem, mas também para além da embalagem. E hoje nós vamos receber uma pessoa que depois de 20 anos no mercado financeiro, ela decide empreender. Vai para o empreendedorismo no segmento alimentício, até que ela compra uma indústria de alimentos. Seja muito bem-vinda, Kênia, a mais um episódio do Para Além da Embalagem. Muito obrigada, agradeço o convite e a oportunidade. Que bom. Kênia, a nossa proposta aqui é a gente conhecer, trazer discussões de negócio, mas também conhecer quem está por trás, né? Então, quem é a Kênia, né? Além aí da empresária, né? Dona da Cozinha Sem Culpa. É interessante, né, a gente falar de nós mesmos, né? Quando eu cheguei, a gente comentou sobre isso, né? Eu falo que a maturidade, ela é muito abençoada. Hoje eu estou com 50 anos. Eu comecei a empreender depois dos 40 anos. Quer dizer, fazem apenas 10 anos que eu estou nesse mercado. Fui bancária há 20 anos. Jamais imaginaria, né, alguns anos atrás, em começar a empreender. Aliás, eu achava tão bonito, né? Porque eu sempre visitava muito empresários e eu achava bonito, mas ok, eles lá, eu cá. Fui bancária por 15 anos do Banco HSBC, e o Banco HSBC ele foi comprado pelo Banco Bradesco. Uhum. E essa troca de donos, né, ela me causou um trauma muito grande. Eu, por mim, acho que se eu tivesse no HSBC, eu achei que eu fosse morrer dentro do HSBC como uma bancária. É uma identidade que foi sendo consolidada e ela ficou muito forte. Sim. Né? Então, eu tinha uma identidade, eu era a Kênia bancária, a Kênia do HSBC. Opa! E logo que a gente foi comprado pelo Banco Bradesco, essa mudança foi muito traumática. Nós fomos comprados. Então, eu falo que a gente entra pela porta dos fundos, né? Não entra bem recebidos. E poucos meses depois que a gente entrou, surgiu uma oportunidade de uma demissão voluntária. E eu resolvi aceitar. Não foi uma decisão fácil, né? Eu brinco que eu fiquei 30 dias fazendo terapia para ter certeza da resposta que eu já tinha desde lá de trás. Então, na verdade, você não planejava empreender, não Nunca. Era um projeto que você desenvolvia em paralelo? Nunca, nunca. Quando eu optei pela demissão voluntária, na minha cabeça... ótimo, eu estou aceitando essa demissão voluntária, eu estou recebendo um recurso que me permite viver 1 ano, então eu tenho 1 ano, eu brincava, para descobrir o que eu quero ser quando crescer. Né? Mas foi muito interessante, foi muito rápido essa decisão. Eu falo que Deus já aproveitou a brecha e falou, opa, peraí, deixa eu pegar essa aqui, vamos mudar um pouco a sua trajetória, né? Eu falo, a gente faz planos, Deus faz outros e que seja sempre feita a vontade dele. E assim foi. Nesse meio tempo, meu pai tem uma agência de viagem. Na época eu pensei, vou para essa agência de viagem. Eu sobrevivi um dia. Entre parentes e empreender, eu falei, não, eu vou manter a família, né? Vou me recolher, deixa eu entender para onde que eu quero ir. Desde faculdade, eu sempre vendi. Então, eu vendia roupa de linha, eu fazia torta, eu fazia salgados, eu fazia cestas, eu fazia tudo. Brincava que eu não vendia minha mãe porque eu não achava preço nela, mas se tivesse eu faria alguma coisa. Então, sempre fui movida a esse tipo de desafios. Então, nesse período que eu saí do banco, eu fiquei um pouco perdida, mas por pouquíssimo tempo. Eu saí em agosto, em setembro, a Adorável ela já começou a dar sinais de que ela viria. Porque uma amiga minha, a filha dela... Adorável foi sua primeira... A primeira empresa. Sua primeira empresa. A primeira empresa. Que é alimentícia também. Na realidade... Então, tudo na realidade, quando a Adorável nasceu, essa filha de uma amiga minha faria 15 anos e todo mundo deu alguma coisa, todo mundo contribuiu em algo para a festa dela. E eu tinha dinheiro na época, né? Porque eu tinha feito a demissão, então só que eu queria fazer. Eu queria produzir alguma coisa. Eu falei para essa amiga minha, eu falei, o que você precisa? Ela, de doce. Eu falei, bom,
Quantos doces você precisa? 500. Falei, bom, conta com 500 doces. Se eu vou fazer ou se eu vou comprar, é uma outra situação. Só que eu resolvi fazer. Sim. E eu acho que isso reacendeu uma chama disso que eu fazia lá atrás, de chocolate e tudo mais. E eu entreguei 500 doces. E entreguei com apresentação. E o que eu achei mais interessante é que houve um feedback muito positivo. As pessoas gostaram daquilo. Né? Então, aquela fagulhazinha que estava adormecida lá atrás, ela reacendeu. Então, eu me recordo que isso foi em setembro, eu fui para casa de uma amiga minha no Sul, e no aeroporto, eu sentada, eu falo que eu fui presenteada por Deus com Adorável Petit, porque veio o nome, veio a ideia, veio o projeto. Toda a inspiração. Tudo. Só que, claro, limitada até aquele conhecimento que eu tinha até aquele momento. Então, a Adorável, ela seria simplesmente uma empresa que ia fazer bolo. Uma cafeteria, uma confeitaria, né? Na época estava no auge as confeitarias, então ela nasceu no meu coração com o objetivo de ser uma confeitaria, porém eu não era muito boa para fazer bolo. Detalhes, né? Eu falo que os meus porteiros, eles foram muito felizes, comendo muito bolo solado e muito brigadeiro queimado. Eles te ajudaram na validação dos produtos? Com certeza. E eu saí do banco, fiquei fora menos de 6 meses. E eu brinco que na minha cabeça era assim, bom, surgiu Adorável nesse meio tempo, né? Na cronologia, surgiu Adorável. O nome foi tão forte, Adorável Petit, que eu nem compartilhava com as pessoas o nome, porque queimava no meu coração registrar esse nome. Então, eu já voltei do Sul, registrei o nome, sem saber o que ela era. Falei, vamos registrar o filho sem saber o que ele quer ser quando crescer. E a gente seguiu com esse projeto, e eu segui com esse projeto. Mas, assim, eu gastei muita energia, muito dinheiro, sem saber o que ela era. É o que eu falo, que eu fui literalmente aquela empreendedora, que você faz um bolo, você vende, você acha que você é empreendedora. Sem você ter se organizado, sem você ter se planejado, sem você entender quem era seu público, sem saber para quem que você ia vender, qual que era o valor. Precificação. Tudo. Até porque tem um detalhe muito grande, eu tinha dinheiro. Então, na teoria, eu não precisaria, eu não viveria daquilo. Porém, um ledo engano. Né? Chegou um período, esse dinheiro foi acabando. Se você não coloca dinheiro dentro da caixinha, você só está tirando, daqui a pouco a sua caixinha está vazia. Isso aconteceu. E eu me dei um prazo. Falei, se eu chegar até determinado valor, o gato já não pulou do telhado. O gato já está lá, você está, né, massageando ele para ele sobreviver. E eu fiquei com receio, eu percebi que eu não estava apta para aquilo. Que te faltavam algumas habilidades. Eu vou te dizer, eu contratei uma amiga minha para me ensinar a montar uma empresa e ela me sugeriu fazer um curso no Sebrae. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu percebi que eu não sabia empreender. Só que eu já tinha dado Era um Empretec? Não era um Empretec, era um curso online. Um curso simples, de acesso a qualquer pessoa. E ali eu percebi que eu não sabia empreender. Que eu já tinha tomado muitas decisões erradas, eu já tinha gastado um recurso que era pouco, teoricamente, mas gastei errado, investi errado. Eu tinha um nome, eu tinha um sonho, mas eu não tinha nenhum planejamento, eu não tinha cliente, eu não tinha nada. E o maior agravante, eu não tinha nenhuma identidade. Eu era a Kênia, ex-bancária. E tudo isso mexe muito conosco. Surgiu uma oportunidade de voltar para o mercado financeiro. E muito contragosto, eu fui. Por quê? Porque eu precisava de recurso. Né? E acabei voltando, mas tocando Adorável Petit. Eu falo que foi o meu hobby mais caro enquanto eu estive no banco. Então você volta e aí você empreende em paralelo, como é a realidade de muitos empreendedores. De muitos e assim, só que novamente, né, empreender não estando no negócio também é muito doloroso. Porque não sou eu que estou tomando as decisões. E é por mais simples que sejam. Então, eu falo que, assim, são aprendizados muito caros que eu tive. E quando que você conseguiu virar o jogo? Quando eu estava extremamente insatisfeita com o banco. Porque aí já chegou um ponto que já estava me ferindo. Entendi. Ferindo questão de caráter, de valores, porque a instituição que eu estava não estava me fazendo feliz. E aí você falou, eu vou voltar e fazer esse negócio dar certo. E não era dinheiro, porque para você ter ideia, nós estamos falando de que, acho que foi
5 anos atrás, eu tinha um salário de R$16.000, além de todos os benefícios que eu tinha, e uma posição muito valiosa no mercado, vamos dizer assim. Eu falo que eu fui muito feliz como bancária e eu tive, sim, êxito em toda a carreira, né? Eu tinha bons relacionamentos, até hoje eu tenho bons relacionamentos, porque todos me seguiram, né, através da Adorável. E um belo dia eu estava muito insatisfeita. E eu lembro que eu trabalhava na instituição e eu fui para uma padaria e andando no caminho eu falei assim, Deus, é o seguinte, não estou satisfeita com o que eu faço, então é o seguinte, se for da sua vontade... eu fico, mas se for da minha, eu saio. Porém, tem um detalhe, né? E vem aquelas, né? Tem um detalhe. Eu não confio em mim. Eu não acredito em mim. Então, se for da tua vontade que eu saia, eu vou acreditar que o Senhor está apostando todas as fichas em mim e sigo. Mas entenda, eu não confio em mim. É engraçado isso, né? Depois de 20 anos de carreira, eu estava indo para o mercado, para algo novo, né, que eu não sabia o que era, como era, de que jeito que era, né, e sem confiar em mim, né. E foi tão curioso, isso foi numa segunda-feira, pela manhã. Na segunda-feira, 4 horas da tarde, o meu chefe me liga e fala que minha área tinha acabado. Então, assim, Deus foi muito rápido, né. Eu falo que, assim, o Wi-Fi estava né, online. E na quinta-feira, eu fui desligada. Graças a Deus, fui desligada. E aí me bateu aquele desespero. Ai, Deus, agora... Agora, né, somos nós. Então, quer dizer que é isso, né? Sim. E eu me recordo que eu tinha montado um ateliê ali na T4, né? A gente fazia bolos, fazia brigadeiros e tudo mais. E eu comecei a usar o pessoal do banco como os meus clientes. Eles eram os meus clientes. Então, eles compravam bolo, compravam brigadeiro. Então, eu trabalhava o dia inteiro, saía correndo no meio do expediente, saía para comprar embalagem, comprava produtos, né? E à noite eu ia produzir bolos. Produzia bolo, no dia seguinte era aniversário de tal pessoa, então corria e já entregava o bolo. Então, isso também foi muito importante, porque quem não sabia fazer bolo, de repente eu estava sendo validada por pessoas que tinham poder aquisitivo de comprar bolo em qualquer lugar em Goiânia. E os meus bolos eram bons. Então, isso também foi fortalecendo muito a minha confiança. Sim. Porém, eu deixei de novo de ser bancária e me tornei empreendedora. Agora com um pouco mais de experiência. Pouco mais de experiência, continuando com a confiança zero, né? Totalmente limitada. Eu sabia quem era a Kênia bancária, mas eu não sabia quem era a Kênia empreendedora, quem era a Kênia empresária. Nunca. Essa pessoa, para mim, ela era totalmente nova. Eu chegava dentro de uma instituição financeira que eu já tinha minha rotina, já tinha metas, eu já tinha objetivos a serem cumpridos, mas eu estava indo para uma empresa que tinha que fazer tudo isso. E não era algo do meu conhecimento, da minha rotina. E quando eu fui para a empresa, eu lembro que no 3º dia eu fui para dentro do banheiro e eu chorei tanto, mas eu chorei tanto porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali. E tudo isso foi muito rápido, porque poucos meses depois eu me separei e a empresa começou a dar um problema. E eu resolvi pegar a empresa e falei, eu tô muito insatisfeita com o local, vou levar a empresa para dentro da minha casa, porque eu tô sozinha, a gente vai produzir dentro da minha casa. E isso aconteceu uma semana do lockdown, da pandemia. E aí, de novo, eu vi o cuidado de Deus. Peraí, pandemia, estamos trazendo a empresa para dentro da minha casa. Então, nesse momento, você tinha uma produção artesanal? Totalmente artesanal. Sim. Eu já tinha uma pessoa que me ajudava na produção, né, e uma outra pessoa que me ajudava na parte comercial. Existe algo dentro do universo do empreendedorismo que é o seguinte, isso eu falo para todas as pessoas que eu converso, principalmente para quem está começando. A gente não sabe precificar o nosso produto. E eu gostava tanto do meu produto, ele era tão bom, mas tão bom, que eu queria dar. Se eu pudesse, eu dava, eu não vendia. Isso é um péssimo defeito de todo mundo que começa, né, por não saber precificar os produtos. E eu comecei a ter esse tipo de dificuldade. Né? Eu usava produtos muito caros, só usava produtos de altíssima qualidade, queria as melhores embalagens, queria a melhor apresentação e queria o melhor sabor. Mas eu não cobrava da forma correta para isso. Então, até então, eu continuava vivendo da minha renda, né? Dessa demissão, desse desligamento que eu tive.
Com a pandemia, eu me encontrei dentro de casa, assim como a grande maioria das pessoas, dentro de casa, com uma empresa, sim, sem identidade, uma empresa que existia numa internet, talvez com 500 seguidores, que eram aqueles que eu conhecia no dia a dia, aquelas indicações. Mas era uma identidade muito fraca, eu não sabia quem era a Kênia, quem era a Adorável Petit. Em que momento você chegou nessa identidade? De novo, eu falo assim, Deus é sempre um divisor de águas na minha vida. Plena pandemia, não podia ver os pais, não podia ver minha sobrinha que tinha acabado de nascer, não podia me aproximar de ninguém e a gente só podia ir para o supermercado. E eu lembro que eu tava em casa e eu falei para Deus, falei, bom, vamos lá, olha eu de novo. Eu tenho uma empresa, não tenho marido, não tenho filhos, não posso ver minha família, tenho uma empresa que ninguém sabe que ela existe. Então, o senhor me fala para que eu estou aqui, que essa empresa existe, qual que é o seu objetivo para mim, porque para o lado sétimo eu não vou. Então, vamos nos resolver aqui. Novamente, a resposta foi muito rápida, porque, como eu comentei, a gente sempre podia ir para supermercado. E eu sempre fui louca com embalagens, com frases, eu sempre fui muito visual. E na época tinha ali ao lado do Sans tinha aquele outro supermercado, Walmart, né, se eu não me engano. E lá ele começou a vender umas canecas que tinham frases prontas, todas em lettering, que nem era famoso na época. E eu olhei aquela caneca e confesso uma coisa, eu sempre fiz bolo, mas eu sempre fui muito preguiçosa para bolo. Quando eu digo preguiçosa, o que é? Eu fiz todos os cursos que você pensar, chantininho, buttercream, pasta americana. Gente, mas aquilo de fazer aquele negócio, ficar alisando aquele bolo aquele tempo todo, aquilo me incomodava de uma forma absurda. Também não tinha tempo para isso, então sempre fui muito prática. Então pensei, falei, por que não? Uma torta na caneca. Então, vamos lá. Montei a primeira torta na caneca. Bolo, recheio, tal, coloquei brigadeiros, tal. Nossa, que coisa linda. Se tornou um produto da Adorável Petit. Vamos colocar um balãozinho. Já era mais fácil de escalar. Muito mais fácil, muito mais prático. E a gente estava vivendo uma nova onda no mercado, que eram famílias pequenas. As pessoas... o Adorável Petit, o Petit, né, da Adorável, ele vem disso. Eu queria comer um bolo pequeno, então a gente ia para essas casas de bolo, eram todos bolos grandes. Eu queria comer um pedaço de torta, só tinha tortas grandes, não tinha o hábito de ter tortas pequenas. O petit vinha disso, de pequenas porções. Sim. Então a torta na caneca, ela era uma pequena porção para quem eu ia presentear. Então ela se tornou o meu primeiro produto de destaque dentro da Adorável Petit. Que legal. E aí você encontrou um nicho. Começo a encontrar um nicho. Vamos ser uma empresa de presentes. Ainda não. Já éramos uma empresa de torta. Mas eu fazia cesta de café da manhã. E as pessoas começaram a nos procurar para presentear. Sim. Mas não queria aquelas grandes porções, aquelas grandes cestas. Minha sobrinha fez 1 ano e ninguém podia visitá-la. Então, eu fiz uma tortinha pequenininha. Ela devia pesar em torno dos 400 gramas. Coloquei 10 docinhos. Mandei fazer um topo, coloquei os balõezinhos e aquele lá se tornou um kit de aniversário. E eu usei essa foto, esse produto, para poder fazer divulgação, né? Sim. Claro. E ele se tornou o Kit Malu. Foi com certeza o Kit Malu e a tortinha Malu, porque tudo virou Malu por causa da minha sobrinha, que a Adorável Petit efetivamente começou a ser conhecida. E também com essa situação onde as pessoas não podiam mais se ver, né, não tinham eventos grandes, as nossas tortas, os nossos produtos, eles se tornaram produtos extremamente atrativos para o mercado. Eles tinham apresentação, eles tinham sabor, eles diziam para que iriam, né? Sim. E com o tempo começaram a surgir um balãozinho. Vamos colocar um balãozinho, feliz aniversário. Vamos colocar uma canequinha. Quais frases você tinha? Então, as pessoas já começavam a fazer esse pedido. Eu brinco que a Adorável Petit, ela começou a ditar para onde que ela ia. Eu começava a correr atrás dela, porque ela já estava numa velocidade mais alta.
Então, ela nasce de uma necessidade própria, né? Sim. Você se olhava como consumidora, via a necessidade, né? E propõe soluções para isso, e depois você passa a ser guiada pela demanda do seu consumidor. Pela demanda dele e pelo próprio cenário que tinha. Né? Porque, exemplo, eu quero presentear a Luciana. Ninguém ia querer mandar uma torta de 2 quilos para a Luciana. Mas uma tortinha pequenininha numa caneca, um bolinho pequenininho para a Luciana, para a filha, para o marido, fazia mais sentido. Sim. Então, nós estávamos... a Adorável, ela estava me conduzindo nesse caminho, onde os presentes estavam pequenos, a gente conseguia, através dos nossos produtos, encaminhar a mensagem de carinho, de afeto, né? Ó, tô aqui, né? Lembrei de você. E ela foi se consolidando nisso. E ela cresceu tanto a ponto de já não me caber mais dentro do meu apartamento, né? E aí nós demos o próximo passo, que foi tirar ela do apartamento e ir para uma casa. E quando nós fomos para essa casa, aí sim a gente teve a oportunidade de começar a personalizar um nome, trazer na embalagem da Adorável Petit um nome, uma frase, uma cor, um laço, uma fita, um sabor que dizia sobre aquela pessoa. E nesse momento a Kênia, empresária, já estava mais segura, já tinha mais controle não controle, mas mais conhecimento da própria identidade da marca que ela havia criado. Já começava a me tornar a Kênia da Adorável Petit. Que legal. Ela foi se consolidando, e eu falo que, assim, principalmente nesses últimos meses, né, é muito gratificante ver o legado, né, Adorável Petit, que eu consegui criar nesses últimos anos, e também em tão pouco tempo, porque a Adorável Petit, ela é uma empresa jovem, né? Ela é uma empresa ela nasceu em 2018, nós estamos falando de uma empresa que tem pouco mais de 8 anos. Sim. Né? E o seu olho brilha, né, quando você fala da Adorável Petit. Eu reconheço o brilho que eu vi na Kênia, né, no nosso primeiro encontro, quando você era só a Kênia da Adorável Petit. Mas você hoje está na indústria de alimentos. E como que foi isso, sabe? Essa tomada de decisão, de novo, né? E não passado 20 anos, né? Não passado 20 anos. Era um negócio que estava dando certo, estava em expansão, né? No caso da Adorável. Mas você toma a decisão de ir para um braço diferente, com desafios diferentes, né? Como que foi essa tomada de decisão? Vamos pegar um gancho, inclusive, quando eu te conheci. No período que a gente se conheceu, dentro da Adorável Petit, nós começamos a produzir biscoitos. Uhum. Né? E com a crescente dos biscoitos, eu falo que os biscoitos eles eram muito afetivos. Eles precisavam de ter uma identidade, de ter uma nova embalagem, onde a gente tem a oportunidade de se falar e de se conhecer. Coincidentemente, com o crescimento dessa área de biscoitos, surgiu no nosso coração a decisão de montar uma indústria de biscoitos. Mas eu brinco que na época eu falei para o meu marido, falei, olha, podemos montar uma indústria, mas se você falar para mim assim, monte a indústria, eu não sei nem se eu tenho que ir para a esquerda ou se eu tenho que ir para a direita. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade, né? Surgiu uma proposta de venda de uma empresa, que era a Cozinha Sem Culpa, e ali a gente viu uma oportunidade de empreender nesse segmento, conhecendo esse universo e replicando para essa indústria de biscoito. Né? Novamente, os planos de Deus totalmente contrários ao que a gente fez. Né? Há poucos meses atrás, nós começamos a encerrar as atividades das outras empresas e focar exclusivamente na Cozinha Sem Culpa. Então, a Cozinha Sem Agora Culpa... entra a Cozinha Sem Culpa. Agora entra a Cozinha Sem Culpa, que você vestiu realmente Vesti a camisa. Mas fala um pouco dessa marca, né? Qual é a essência da marca Cozinha Sem Culpa? Dessa experiência. A Cozinha Sem Culpa, ela está conosco há pouco mais de 1 ano e meio. Nós assumimos a indústria em fevereiro de 2025. Sim. Né?
com mais, eu digo que com mais segurança, com mais capacidade, porque eu já vinha, né, desse universo de empreendedorismo, porém um universo totalmente diferente do que eu trabalhava, uma comunicação, um alimento diferente, né, um processo operacional muito diferente. Né? Enquanto eu estava numa empresa onde era tudo artesanal, tudo muito cuidado, preparado para a pessoa, a gente estava indo para uma indústria onde todo o processo era escalonável. Tem sido um desafio muito grande, porém também extremamente prazeroso, porque logo que, um pouco antes da pandemia, eu queria muito ir para a França estudar. Como toda boa confeiteira que aprende a fazer bolos e doces, eu queria muito ir para a França. E acabou que, por N fatores, esse projeto ficou adormecido. Porém, antes, eu havia feito curso com Simone Izumi, aquela maravilhosa da chocolatria, e eu fiz o curso na Escola de Confeitaria do Diego Lozano. Eu passei 15 dias com o Diego Lozano, aprendendo aquilo todo. E eu falo que, assim, foi talvez o maior e melhor investimento que eu fiz em mim, como pessoa, como profissional e com capacitação. Eu falo que você investir em você mesmo é a melhor coisa que a gente faz por nós. E isso me trouxe um know-how muito grande, porque quando eu cheguei na cozinha, lá como era a especialidade, né, o forte da cozinha, sempre foi chocolates, então eu estava reencontrando um projeto que também estava adormecido, porque a Adorável ela não produzia chocolates, mas a cozinha sim, a gente conversava, ela tocou numa expertise que eu tinha tido lá atrás e que eu não pude replicar dentro da Adorável Petit. Então, quando nós chegamos lá, nós encontramos uma empresa que já existia há mais de 10 anos, uma marca extremamente forte, um nome forte, né? Porém, ela estava adormecida. Ela estava ali quietinha, né? Estava precisando ser novamente cuidada, né? Olhada com um pouco mais de carinho. E foi isso que a gente fez. Nós pegamos a empresa e aí eu passei por um período para entender, aprender onde que eu estava colocando o pé, onde a gente estava colocando o nosso investimento e onde a gente ia colocar a nossa energia. Né? E eu vi uma oportunidade muito grande, por quê? Porque a gente já estava entrando num mercado saudável, que existia uma demanda dentro da Adorável Petit, por mais tímida que fosse, mas já existiam as pessoas que tinham as suas alergias, as suas limitações alimentares, e também tinha aquelas pessoas que estavam querendo comer uma coisinha, né, saudável, mas que fosse gostosa. E aí eu brinco que entra a Kênia Adorável Petit dentro da Cozinha Sem Culpa, né? Porque a gente começa a fazer todo o processo de avaliar toda a indústria, avaliar as embalagens, avaliar os sabores, e aí a gente começa a trazer ela para algo que eu, Kênia, acredito, né? Que é a apresentação, são produtos saborosos. Então, você trabalhou também na reformulação de fórmulas? Tudo. Eu literalmente fui para dentro da produção. Eu brinco que eu cheguei, vesti a roupa, né, de confeiteira que habitava em mim alguns anos atrás. Fui lá, chocolate, água vira uma ganache, ganache vira trufa, trufa é saborosa, então vamos seguir esse caminho. E assim começamos, né, juntamente com as meninas da equipe, nós começamos a desenvolver alguns produtos. Claro que dentro da cozinha já existiam produtos incríveis, então nós já pegamos a base do que já era bom e começamos a construir a nossa identidade dentro desses produtos. E criamos famílias dentro daquelas, né, dessas linhas que já existiam dentro da Cozinha Sem Culpa. Quantos SKUs tem hoje na Cozinha Sem Culpa? Se eu não me engano, 32. Sim. E aí você distribuiu eles em famílias? Em famílias. Tá. Eu sou muito chata com sabor, eu sou muito exigente com sabor, com apresentação. Eu brinco que eu só posso vender o que eu como. Né? Eu acho que isso é a minha premissa. Se eu como, faz sentido que outra pessoa coma. E eu sou muito exigente. E outra coisa que eu brinco muito, eu entro dentro da cozinha com pensamento de gordo, né? Peraí, a gordinha aqui quer comer coisa gostosa. A gente entra com esse pensamento de comer algo que seja prazeroso, mas que faça bem.
Então, com a oportunidade de ter ingredientes de altíssima qualidade, nós conseguimos chegar em sabores que são realmente surpreendentes. Realmente são muito bons. Eu conheço a maior parte dos produtos, sou consumidora, né? Compro para dar de presentes também. Eu adoro presentear as pessoas com produtos dos meus clientes. E para mim tem a Cozinha Sem Culpa, assim, eu acompanho há algum tempo, né? Ela está muito alinhada com tendências, né? Ela teve um momento que os produtos pareciam mais do futuro do que do presente, né? Você procurava outras marcas, né, que oferecessem algo semelhante e não encontrava. Eu vejo os produtos da Cozinha Sem Culpa muito dentro desse movimento de sustentabilidade, que quando ele é plasmado em produto, ele vem na forma de produtos mais saudáveis, né? E aí eu acho que o que você reforça é o que também o consumidor vem exigindo, né? A gente vê algumas pesquisas onde o consumidor, ele quer tudo, né? Ele quer um produto que ele é menos calórico, que ele vai impactar menos, né? Que ele vai ser mais benéfico para a saúde, mas ele quer que ele seja tão gostoso quanto, né? O que está com gordura, o que está com açúcar. E aí vocês conseguem, né, trazer isso. E como que foi, Kênia? Me fala um pouquinho. Que assim, vocês vêm lá para a gente entrar um pouco no tema de embalagem. Você vem da Adorável Petit, que é tudo personalizado. Você recebe, né, uma encomenda, né, um presente para uma pessoa que está fazendo um aniversário, e você vai fazer tudo personalizado. Aí você vai para uma indústria onde é escalável, né? Aí então o prazo de validade dos produtos é maior, então você tem que pensar em barreiras técnicas, né? Você vai para uma visão de embalagem diferente. Como que foi esbarrar, sabe, nesse novo contexto, né? Nessa nova exigência dentro da indústria alimentícia? Novamente, aprendizado. Eu falo que é aprendizado. Quando nós chegamos dentro da cozinha, ela já tinha evoluído para esse tipo de embalagem. Sim. Né? Eu falo que é o sonho de consumo de todas as pessoas que começam a produzir e querem ir para a indústria, é você trabalhar com produtos personalizados. Esse nível de embalagem, ele além de trazer toda uma sofisticação, né, ele reforça o seu valor, ele reforça o teu nome, mas ele traz muito mais segurança, né, e conservação para o nosso produto. É uma embalagem toda laminada internamente. Sim. Eu nem sei se a nomenclatura correta é essa. Na verdade, aqui, né, você tem a camada externa com a impressão, né? Uma camada intermediária que é responsável pelas barreiras, né? E os seus produtos, eles precisam de barreira oxigênio, vapor d'água e luz, né? Então, a gente... A especificação da embalagem é definida com base nisso e a camada selante, né? Então, assim, é uma embalagem técnica que vai proteger o produto, né? E aí você vai conseguir colocar com segurança, garantindo as características sensoriais e a proteção, você vai conseguir colocar esse produto no país inteiro. E me diz, a Cozinha Sem Culpa está no país inteiro? A Cozinha Sem Culpa está no país inteiro. Que coisa boa. É impressionante, né? Então, assim, eu lembro que quando nós conversamos, meu sonho como possível indústria de biscoitos éramos chegar nesse tipo de embalagem. Na verdade, eu lembro, né, da nossa reunião lá, quando nós falávamos de um projeto para biscoito. Se a gente olha a arquitetura que nós construímos naquele projeto, ela veio basicamente muito parecida para esse, né? Como se o aprendizado que você tivesse tido lá atrás, você só colocasse ele, né, num projeto novo. Não, e se você verificar as embalagens Petit também. Sim. Novamente pensando nessa situação. Quando você... eu sempre brinco de novo, eu sempre vou usar a referência do gordo. Primeiro porque, né, eu sou fofinha, cheinha, né, que é a coisa que a gente gosta de comer. Mas eu acho o seguinte, a gente quer ter o acesso, quer ter produtos saborosos, e quem faz uma escolha por uma alimentação saudável, ele não quer comer uma embalagem grande.
né? Sim. Outro detalhe que também é extremamente preocupante, quando você tem uma embalagem grande, você tem uma quantidade grande, você não come aquela quantidade naquele momento. Esse produto, a partir do momento que você abre essa embalagem, ele já começa a comprometer a qualidade do teu produto, que foi exatamente o que você falou. Né? Então, por que não uma embalagem menor que permite que a pessoa tenha a experiência de degustar aquele produto de forma imediata, né? De poder carregar essa embalagem dentro da bolsa, saindo de uma academia, vou viajar, vou passear e esse produto está lá. Então, foi tudo muito bem pensado estrategicamente para que a gente conseguisse estar atendendo esse público que busca praticidade, que busca qualidade, mas eu acho que, assim, de tudo, que busca sabor. E eu acho que a apresentação do produto, então, para mim, foi incrível. E ter essa oportunidade de apresentar ao nosso público todas essas novidades de sabor e muito bem embaladas, muito bem apresentadas, para mim é uma realização muito grande como profissional. Ah, eu compreendo e eu concordo. Hoje de manhã, eu estava assistindo uma apresentação de um estudo que a FGV fez para a ABRE, e aí falava do comportamento do consumidor. E trazia algo que está sendo discutido, não só nacionalmente, mas no mundo inteiro, que é o impacto, né, das canetas emagrecedoras no comportamento mesmo do consumidor. Além das pessoas, né, que durante o consumo elas reduzirem, né, muito drasticamente, né, o consumo de alimentos, elas trazem como consequência uma mudança de comportamento que não se estende só a quem usa as canetas. Correto. Né? Então, assim, a gente vê um consumidor muito mais consciente, buscando, né, opções mais saudáveis e porções menores, né? Quando eu vi, eu lembrei novamente, eu falei, gente, de novo a Cozinha Sem Culpa está ali, né? Se antecipando, porque isso já é uma realidade, quando nem se falava, né? Dessa forma em canetas. Em canetas, exatamente. Você já trazia, porque eu acho que esse ponto da porção menor, isso está muito da identidade, né? Da já desse berço da adorável Petit, da experiência da Kênia, né? Como empreendedora, como empresária, aí dessa identidade nova, né? Não da bancária, né? Mas agora dessa empresária. E assim, eu acho fantástico, né? Então, para mim, realmente, eu fico muito feliz de ver a Cozinha Sem Culpa espalhada aí no país todo, né? Eu acho que realmente as pessoas precisam conhecer, porque é um produto que ele é muito gostoso, né? Você fala, nossa, realmente não tem açúcar, né? E então eu realmente fico feliz com esse êxito aí. Eu fico mais. Imagino. Eu fico mais porque eu acho que, assim, dentro dessa caminhada, como pessoa, como profissional, inúmeras pessoas vão passando nas nossas vidas e vão nos auxiliando, né? Eu sempre brinquei que qualquer consultor, qualquer pessoa, eles são muito como cotoveleiras e joelheiras que vão nos ajudando, né? Dentro do percurso desse universo de empresariar, de empreender. Nos auxilia a fazer essa jornada de uma forma mais leve. Não quer dizer que a gente não caia, não tropeça, mas essas cotoveleiras, essas joelheiras ajudam. E você foi uma pessoa que, assim, acreditou em mim quando eu não acreditava, principalmente na parte de biscoitos, porque a nossa conversa na época foi sobre isso. Sim. E eu não sei se você se recorda que você chegou a levar umas embalagens para mim e eu sempre olhei para o Inho, para embalagem pequenininha. Né? Então, assim, sempre foi uma tendência minha olhar isso. E hoje, quando a gente olha para o mercado, o que a gente percebe? Porções pequenas, presentes pequenos, escolhas, né? As pessoas estão cada vez mais seletivas. Quando a gente olha para a Cozinha Sem Culpa, um cuidado que eu tenho eu não posso limitar a cozinha só para quem tem uma restrição alimentar, mas para a pessoa que está escolhendo um outro tipo de alimentação. Né? Eu mesmo, se deixar todos os dias, eu como, né? Tenho a experiência de comer um amicoco, porque eu acho que foi uma das melhores, um dos melhores produtos que a gente fez dentro da empresa, além de outros, claro. Mas, assim, eu fico muito satisfeita de assim, Deus ter me dado essa oportunidade de chegar onde a gente chegou. Claro, é um desafio que se inicia, estamos há pouco tempo e acho que o céu é o limite.
Eu concordo com você, eu concordo. Kênia, você trouxe no início, assim, com muita generosidade, inclusive, né, a dificuldade, né, de tomar decisão, Teve uma entrevista que eu conversava com a Jordana da Regali, e ela falava, né, do empreendedorismo, que é um ambiente solitário, né? Sim. E é para isso também que a gente criou esse espaço, né, para que a gente possa compartilhar, né, as experiências de empreendedores, para que possa encorajar outros, né, e essa experiência não seja tão solitária. Então, eu gostaria de te agradecer essa generosidade mesmo, sabe? De trazer essas dúvidas, né? Essa fragilidade que realmente nos acompanha, apesar de você estar com 40 anos, né? Empreendendo depois de uma longa jornada 50. aí. Não, lá quando você começou. Mas aí, vamos conversar agora. Imagina que a gente tem uma audiência aí que também, né, pode estar no ambiente corporativo, seja no mercado financeiro, seja de outros, né, mas que tem aí aquela sementinha do empreendedorismo, né? O que você diria para essas pessoas? Acreditem. Acreditem em vocês, no potencial de vocês, mas não se esqueçam de investir e de agir da forma correta. A tendência natural que a gente tem é de fazer sem nos planejar. Esse eu acho que foi os meus maiores erros, onde eu cometi os meus maiores erros, que foi simplesmente fazer. Fazer por fazer. Né? Em Alice dos Países da Maravilha fala, se você não sabe para onde é, qualquer caminho. Exato. Né? Isso acontece. Então, corte um pouco esses caminhos, tenham profissionais, tenham pessoas por perto, invista em você para você minimizar essas quedas. Porque no meu caso foi muito dinheiro, foi muito suor, lágrima, para conquistar o que eu conquistei, né? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, como para várias pessoas, porque hoje a Adorável Petit, ela é uma página que tem seus 160 mil seguidores, e mesmo eu tendo fechado a empresa, a gente tem encerrado as atividades da empresa, né, ou não, porque eu acabo fazendo uma coisa ou outra para alguns clientes, muitas pessoas inspiram no que eu faço. Então, eu vejo isso como um presente divino, né, ter acreditado em mim, ter confiado em mim, quando Deus confiou em mim. E mais do que isso, quando eu comecei realmente a investir em mim. Investir em bons profissionais, em bons cursos, acreditar, entender. E a gente se despir um pouco desse medo de colocar valor no meu tempo, na minha hora, na minha mão de obra. Porque por diversas vezes eu vou conversando com várias pessoas e elas esquecem, elas têm medo de colocar valor no trabalho delas, de colocar preço mesmo. Minha hora custa tantos reais, a gente tem esse medo. Então, eu acho que isso é a maior dificuldade de qualquer empreendedor hoje. Né? Então, a gente vê muitas pessoas trabalhando tanto, abrindo mão da família, abrindo mão da saúde, né, em prol de fazer algo que às vezes não dá esse retorno. Por quê? Porque a gente não está fazendo a conta correta. E aí você entende que uma melhor preparação, né, sim, ela encurta o caminho. Muito. Diminui os custos. Muito, nossa, muito. Essa falta de crença na nossa capacidade, no nosso potencial, e a gente não confiar em investir em nós, em profissionais que possam nos ajudar, investir no embalagem. Porque se entrasse dentro da cozinha e não tivesse investido nesse nível de embalagem, eu também não estaria dizendo qual que é a minha identidade. Hoje a cozinha ela tem a identidade da Kênia, das pessoas que adquiriram a empresa agora. Então eu acho que isso é muito importante a gente entender, por mais caro que seja, porque é caro. Tudo é muito caro, mas a gente não acredita que a gente tem esse potencial de pagar. Eu lembro que quando a gente foi conversar, eu lembro que eu falo assim, é loucura a gente fazer esse tanto. Foram 50 mil, foram acho que 35 mil embalagens, um investimento altíssimo. Graças a Deus já está pago. Sim. Mas a gente acha que não tem essa capacidade, não tem isso. E por que eu falo das pessoas? E aí, novamente, entra a sua gentileza e a sua disponibilidade de nos ajudar a fazer com que esse projeto aconteça.
Por isso que as pessoas são importantes, elas são estratégicas. Sozinho a gente não faz nada. Por mais que seja solitário ser empreendedor, ser empresário, sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Então, eu trabalho com grandes indústrias, né? Estou aí no mercado das embalagens há mais de 20 anos, são 23 anos, a maior parte, né, dedicada à grande indústria. E aí, quando eu vou para as redes sociais, começa a vir a demanda do empreendedor. E eu descobri, né, a gente até falava um pouco dessa questão de onde está a audiência, né? Eu descobri que no Instagram não estavam as pessoas do ambiente corporativo, estavam os empreendedores, né, que também não estão no LinkedIn. Né? Você está no LinkedIn? Estava na época de banco, atualizadíssima, depois não. É exatamente isso que acontece. Os empreendedores, em geral, estão no Instagram e aí eles vieram, né? E eu percebi uma dificuldade de conseguir conversar com a indústria mesmo, com a indústria de embalagem. É como se a indústria de embalagem, ela tivesse preparada para atender os grandes volumes. Fosse inacessível. Que é inacessível para um empreendedor, né, que hoje você já consegue acessar, né, volumes maiores, então você já consegue com a maior parte das indústrias, mas até você chegar nesse ponto houve uma jornada. E aí eu atendo hoje vários clientes, né, com esse mesmo perfil. E você trouxe uma coisa que eu reforço com eles, né? Quais são os benefícios de você ter uma embalagem estratégica? Principalmente para o empreendedor, porque quando você vê, né, o efeito de uma embalagem estratégica para uma grande marca, a gente tem alguns dados que assim até líder de mercado consegue aumentar quando ele faz um projeto muito bem feito. Até tem dados que chegam até 5% o aumento de vendas. Só que quando você vai para um empreendedor, a gente tem dados, e aí nós temos vários resultados assim. Tem empreendedor que consegue aumentar de 2 até 10 vezes as vendas deles, né? E eu tento traduzir isso, né, para os empreendedores que estão no início do projeto, em quais serão as frentes que vão trazer resultados, né, para o negócio deles. E um deles é essa confiança do empreendedor, sabe, do dono da marca. Por quê? Você conhece como ninguém o produto que tem aqui dentro. Sim. Você sabe a qualidade do seu produto. Quando você coloca seu produto dentro de uma embalagem que consegue fazer essa comunicação, né? E aí eu falo da importância também do design, que você trabalhou muito bem, né, com a Rise, com né? A Mari, maravilhosa. Realmente os projetos dela são fantásticos. Incríveis. E vocês trabalharam isso muito bem. Quando você trabalha esse design, né, consegue colocar dentro de uma embalagem que vai garantir, né, que seu produto chegue sensorialmente, né, com as características que você idealizou, que você produziu para o consumidor final. Menina, não tem quem que você não consegue convencer, sabe, de que o seu produto é bom. Porque isso desperta também no dono da marca, né, uma confiança muito grande. Você retratou isso muito bem. Eu até faria uma observação, porque igual você falou, você hoje já tem capacidade para estar numa produção escalonável, uma produção maior. Mas tem um detalhe que a gente também precisa lembrar. Nós estávamos testando. Sim, né? sim. A gente havia acabado de comprar uma empresa, mas a gente precisava testar esses sabores, precisava testar essa audiência para saber se exatamente aquele produto, aquela embalagem diria para o nosso cliente, para o que a gente estava vindo. Comunicar. Né? Então, a Mari, para mim, foi o mais assertivo. Por quê? Porque ela conseguiu, através da embalagem, dizer para o meu cliente, trazer essa elegância, essa sofisticação e esse desejo de compra. Né? Esse desejo não só da compra, mas de experimentar o que está nessa embalagem. Não, e traduzir, né, para a embalagem a essência da marca. Sim. Porque isso é muito interessante, é muito importante, né? Você conseguir reconhecer a marca, e a gente consegue, né, por alguns elementos que é utilizado, e mesmo que você tire a logo da Cozinha Sem Culpa, se você conhece o produto, você olha para a prateleira e você já sabe. Você sabe que é a Cozinha Sem Culpa. E esse é um trabalho que a gente tem feito arduamente, de fazer com que essas embalagens, elas estejam nas melhores lojas de todo o Brasil, para as pessoas conseguirem já fazer isso, já através do visual já saber, opa,
Cozinha Sem Culpa, Sim. eu quero. Sim. A gente estava falando sobre embalagem, o quanto é importante, né? Você foi comentando e eu fui fazendo uma referência. Quantas vezes a gente chega em Natal, não compra uma lata por causa da lata? Não é sobre o conteúdo. Não é. É sobre a embalagem. A gente tem a expectativa de que dentro daquela lata a gente encontre o melhor sabor. Então, isso para mim foi também um fator motivador, tanto dentro da Adorável Petit, de abrir um presente, encontrar o sabor, encontrar afeto, e aqui todo o nosso trabalho. Né? Então, ao abrir a nossa embalagem, você vai encontrar todo um trabalho, toda uma dedicação, mas eu acho que, de novo, mais do que isso, um sabor que vai surpreender para quem busca uma vida mais saudável. Que bom. Kênia, e aí? Hoje, essa mulher com 10 anos de empreendedorismo, né? Com esse nível de segurança que a gente vê que você tem, e e que vê nos seus atos também, né? Na sua forma de tomar decisão, na forma de condução da Cozinha Sem Culpa. O que ela diria lá para aquela Kênia que saiu ali do banco com todos aqueles medos, né? Com toda aquela angústia? O que ela diria para ela? Nossa, a gente conversou muito, fiquei até emocionada, mas é engraçado. Nós começamos a conversar sobre algo, né? E eu falei para você, a Adorável, a Cozinha Sem Culpa, ela é um diamante. Sim. Né, que está sendo lapidado. E a grande realidade é que quando nós nascemos, nós também somos esse mesmo diamante e nós vamos sendo lapidados com o tempo. E é tão importante nós estarmos com as pessoas certas, com as pessoas certas, os caminhos certos. Claro, errar também é fundamental. Eu errei muito, passei por muitas situações que me fizeram confiar, acreditar e estar onde eu estou. Mas tem algo que é muito mais importante. Errar é importante. E a maturidade aos 50 anos faz com que me permita errar mais. Me despir um pouco de tanta formalidade. A gente estava comentando sobre isso, né? Tanto que ela tá linda, maravilhosa, gente. De terno, e eu tô de camiseta e tênis. Gente, é libertador. Isso, a gente ter liberdade para escolher fazer ou não. Esses últimos anos eu tive muitos problemas de saúde, você sabe disso, e um dos motivos de nós termos encerrado, né, o projeto de biscoitos e Adorável Petit foi por conta de saúde. E hoje eu brinco que foi uma das decisões mais dolorosas e também uma das decisões mais assertivas que o meu marido me fez tomar. Né? Primeiro porque ter a liberdade de se cuidar, ter a liberdade e o tempo de você poder olhar para algo, produzir com calmaria, com tranquilidade, né? Mesmo em meio ao caos, porque essa é a realidade, o mundo está muito acelerado, eu acho que isso é impagável, né? Ter essa consciência de que, opa, peraí, eu posso errar, se permita errar. Então, você diria para ela, não se preocupe com... Vai dar certo, vai. Se tiver que dar certo. E não desista. A única questão é, nunca pare. Às vezes a gente pega e fala para Deus, Deus, me ajuda. Mas você está parado, sentado, esperando que as coisas aconteçam. Não, haja, movimente-se, caia, tropece. Eu brinco, as meninas sempre falaram que assim, eu sou extremamente acelerada. Né? Pela minha fala, você percebe. Mas eu estava em plena UTI pedindo papel e caneta porque minha cabeça não parava de criar. E eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Mas eu também diria, pare, respira e se permita colocar limites também. Não abra mão da sua família, da sua saúde, porque é muito caro. E eu digo isso porque não era para eu estar aqui conversando com você. Né? Mas Deus, eu lembro que eu estava em cima de uma cama com uma bolsa de colostomia, 150 pontos numa barriga, e eu chorando muito, falando pro meu marido que não era para eu estar viva ali, mas que Deus tinha um desafio muito grande para mim, para eu poder estar passando por aquilo e vivenciar aquilo. E hoje eu percebo que são esses pequenos detalhes. Se uma pessoa ver um trabalho como esse, percebe que através de mim, eu consegui fazer com que esse produto chegasse lá, tivesse uma experiência aprazível, agradável. E nós tivemos essa experiência recentemente num evento onde as pessoas degustavam desse produto e elas tinham aquele sorriso, aquela satisfação, aquela surpresa agradável. Isso é a justificativa de toda uma caminhada dolorida. Sim. E por saber que também ela não parou.
Porque ela não para. Ela só vai parar quando você morrer. E, na verdade, esse capítulo, né, da sua história, ele só está começando. É só né? mais um. Ele só está começando. É um lindo capítulo, mas é assim, mais um. Mas voltando, né, para a questão da roupa, né, da vestimenta, a gente brincava e eu falava, gente, eu sou uma mulher que trabalhou a maior parte da vida dela dentro da indústria de jaleco e de touca. Então, eu não perco uma oportunidade de vestir um blazer, de fazer uma maquiagem. Então, assim... Gente, ela tá maquiada, tá maravilhosa. Eu passei uma base para esconder olheira e vim, passei um negocinho aqui, mas acho que não ajudou muito, a pele é maravilhosa. Muito bom conversar com você, Kênia. De verdade. Eu recordo de quando a gente conheceu, né, eu fiquei impressionada com a sua força, com a sua fé. Né? Uma coisa que eu lembro, que eu estou lembrando muito enquanto você fala... É que todo o crescimento, ele também, ele acontece pelo crescimento das pessoas, né? Eu acho que é isso que você traz também muito forte, né? Essa disposição de se colocar, de se testar, né? De estar se provando para ir se construindo, né? E você está construindo negócios também e tem alguns que, como o Adorável, que deu certo, que foi bom, mas você... toma essa decisão ou de dar uma pausa ou de encerrar se for necessário, né? E é de muita coragem e mostra, né, essa disposição para se construir. Eu acho que no meu coração eu entendi que não é fracasso. Sem dúvida. Isso para mim é o mais importante. Na verdade é muita coragem, viu? Eu acho que muita. Sim. Mas assim, muito em meio à dor. Minha mãe faleceu, já vai fazer 11 anos, e eu lembro que eu assisti um filme do Will Smith chamado Beleza Oculta. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o filme. E o filme, ele traz uma mensagem linda, que é a beleza por trás da dor. E toda jornada que a gente tem, seja pessoal, seja profissional, ela tem dor. Mas se a gente consegue olhar dentro desses momentos a beleza que envolve ela, a gente percebe o quanto a gente cresce, o quanto Deus nos dá uma missão, um caminho, pessoas que vão nos guiando, nos ditando, né, nos ajudando a chegar onde a gente jamais imaginou chegar. Como eu te falei no começo, eu jamais imaginaria estar falando sobre uma empresa de alimentação saudável, sobre uma empresa de presentes, sobre tudo que foi construído. Hoje eu ainda brinquei com um amigo meu, falei assim, nós trabalhamos por tantos anos para alguma empresa e geramos tantos milhões, mas por que a gente não pode gerar os nossos milhões? A nossa capacidade, ela é ilimitada. Em algum momento alguém virou para você lá atrás e falou assim, você vai ser CLT, você pode ser bancário e você precisa receber isso. E te limitou a isso. Então, é como se alguém ditasse para você, você só é capaz de gerar 10 mil reais de receita por mês. É o seu teto. É o seu teto. E eu lembro que uma amiga minha pegou e falou assim, como é que você vai abandonar o banco? Eu falei, por que eu não posso produzir 100 mil? E quando, certa vez, eu me vi vivenciando esse cenário onde eu já estava faturando mais de milhões, eu me surpreendi. E aí eu vi a capacidade que nós temos a partir do momento que nós confiamos em nós mesmos e que a gente confia em Deus. Sim. Porque sem Deus eu não estava aqui, eu não teria conseguido absolutamente nada, porque Ele não teria colocado as pessoas certas, os desafios certos para chegar onde eu cheguei. Muito bom, linda história. Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, que você volte a contar para a gente, né, os próximos capítulos. Antes, só compartilha dos clientes, de onde a Cozinha Sem Culpa está, para quem está, né, em outros locais, não só em Goiânia, mas onde encontrar os produtos da Cozinha Sem Culpa. Nossa, agora você me apertou. Clientes, me perdoem. Não. Traga alguns. Graças a Deus são muitos, mas assim, eu preciso dar uma ênfase maior em Goiânia, porque como a gente comentou no começo, um dos meus maiores desafios era nós sermos literalmente reconhecidos em Goiânia. Sim. É o nosso berço, então para mim é um desafio pessoal estar presente em todos os grandes nomes de Goiânia e nós sermos reconhecidos em nossa cidade. Né? Hoje nós estamos em várias empresas de Biomundo, produtos naturais como produtos a granel. Então, sempre fomos muito fortes. Então, a Cozinha Sem Culpa está na Biomundo. Está na Biomundo, em algumas delas. Sim.
né? Estou trabalhando para estarmos presentes em todas. Em granel, por diversos... na realidade, é uma força muito grande da Cozinha Sem Culpa, venda granel, e a gente veio com esse desafio de trazer a marca para o cliente. Né? Então, depois de alguns meses, nós conseguimos. Hoje, nós estamos presentes dentro do Empório Prime, Empório Sírio-Libanês, Casa Baru. Conquistamos recentemente a Dolce, Coralie. Olha. A Piquiras, é uma conquista recente. E, bom, deixa eu pensar. Recentemente nós fizemos uma conquista, eu achei extremamente interessante. Estamos em hotel. Olha! Hotel, eu achei muito interessante porque essa cliente, ela esteve na Casa Baru, almoçou. E é uma demanda extremamente grande, o que a gente está falando sobre o mercado, de pessoas, e os clientes deles estavam com uma alta demanda de produtos saudáveis, e agora a gente acabou de entrar no hotel. Eu viajo muito, né? E muitas vezes eu chego no hotel, olho para o que tem. Às vezes você chega cansada, não quer nem pedir, né? E você olha e você fala, não vou comer nada do que tem aqui. Sim. Que legal, muito legal. Eu legal achei mesmo. Muito estratégico. E ela me despertou para um cenário, aquilo que a gente está falando toda hora de aprendizado, né? Ela me despertou para um cenário que eu não havia, para um segmento que eu não havia me atentado. E é super real, porque quando você mesmo falou, eu já viajei muito pelos bancos corporativos, você chega lá, chocolate, uma batata, bebidas e ponto. Mas se eu estou de dieta, se eu estou no propósito, se eu estou usando a canetinha, eu quero uma alimentação mais gostosa, mas eu não quero sair do hotel. Por que não estar disponível ali? Adorei. E agora tá, eu achei sensacional. Fica a dica. Como consumidora, frequentadora de hotéis, eu com certeza realmente faz muito sentido. E de novo, é o olhar no consumidor, é a inovação. Na verdade, não é inovação, pode ser uma inovação também da parte de processo comercial, né? Mas em resposta a uma demanda do mercado. Kênia, trazendo um pouco de inovação aqui, né, pro nosso podcast, eu gostaria de trazer um quadro onde o entrevistado me faz 2 perguntas. A gente pode fazer esse quadro? Podemos começar? Muito. Já tenho a primeira, inclusive. Jura? E a gente não. E nem foi combinado, né? Não foi combinado. Mas assim, eu acho que a gente precisa compartilhar, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas na realidade eu já tive essa oportunidade de vivenciá-la com você. Mas eu acho que é muito importante a gente compartilhar, né? Talvez não seja nem uma pergunta, né? Aliás, não vai ser uma pergunta, mas eu gostaria muito que você compartilhasse como foi importante a sua participação nesse projeto da Cozinha Sem Culpa. Em qual quesito? Quando a gente fala de embalagens, sempre a gente está falando em volumes muito expressivos. E a maior parte dos empreendedores que estão iniciando, eles querem fazer um teste, querem comprar uma quantidade pequena. Então, eu gostaria que você compartilhasse como é que você me ajudou a gente chegar nesse começo. Muito bom, adorei a pergunta. Na verdade, né, quando eu falo a gente tem que entender a jornada do projeto, a jornada do produto, a jornada do negócio, da marca, né? E como a gente falou, mesmo que você tenha recurso, mesmo que você, né, consiga, já tenha um fornecedor que te fornece volume, só que pedidos mínimos maiores, é importante você entender se faz sentido para aquele momento, né? Como você estava vindo, né, com uma reformulação, sem ter, né, tanta certeza de alguns SKUs, né? A estratégia que a gente entendeu que fazia mais sentido era fazer lotes menores, né? Mas que você colocasse com a apresentação já final, né? Então, se a gente olha, a apresentação é a final, e você fosse para o mercado, né? Correto. E fosse validar, né? E aí, agora, você foi, validou, né? Aí a gente volta e define, né? Agora não, agora a gente vai com mais segurança, então a gente vai para um lote de compra onde nós vamos buscar o menor custo por unidade, né? Até para que você consiga, de fato, né, levar mais competitividade também. Mas nesse lote piloto é bem importante você começar menor, você validar, você tirar as incertezas
para que você possa ir, né, é como você falou, mesmo um lote piloto, você fez um investimento aí da ordem de algumas dezenas, de R$1.000. Então, é isso, né? Isso é do ponto de vista vamos falar, estratégico de negócio, né? Agora, do ponto de vista técnico, né? Aqui a gente já considerou, o projeto já está finalizado, né? Nós consideramos qual é a barreira que os seus produtos precisam, tanto oxigênio, vapor d'água, né, gordura, a luz, né? Então, toda essa parte técnica, ela já está garantida no início. Eu só queria que fosse refrigerado. Eu e a torcida, né? Exato. Não. E a gente teve uma preocupação também, né? Que foi uma coisa que você trazia, é um produto, você queria tudo, né? É um produto lógico. Que ele é gostoso, ele é saudável, né? E ele tem que impactar menos, ele tem que ter esse viés de sustentabilidade, né? Então, impactar menos o meio ambiente. A gente escolhe aí a embalagem flexível, são poucas gramas, né, por embalagem. Mas refrigerado ainda não. É uma pena. Atendendo a pedidos, eu tenho certeza que tem vários. Né? E fora essa parte também, né, do Ziploc, que eu acho que ela é extremamente atrativa e agrega muito valor. Sim, né, a parte do zíper, né, ela se você pensa, apesar de nós estamos falando aqui de 50 gramas, né, mas a maior parte das pessoas não vai consumir 50 gramas de uma vez, ela vai ali pegar alguns chocolates, vai fechar e vai deixar dentro da bolsa. E o zíper vai garantir, né? Tem alguns estudos que mostram que claro que o zíper tem que ser um zíper de qualidade, mas ele chega a garantir 80%, né, aí da estanquidade, da proteção aí da embalagem. Que conselho você dá para quem está querendo dar esse mesmo passo que eu dei? Começar a embalagem. Então, um conselho siga o nosso perfil, né? Siga o nosso perfil, em algum lugar vai estar aparecendo. A gente produz, né, bastante conteúdo no Instagram para o empreendedor, né? Então, assim, eu tenho uma produção de conteúdo no LinkedIn, onde a gente conversa ali com as pessoas do ambiente corporativo, né? Que é onde eu estou mais habituada, mas eu tenho estudado e me preparado para conseguir conversar, né, e atender o empreendedor. Lá você consegue, né, tem o WhatsApp, tem os canais, a gente consegue, inclusive, agendar uma conversa, onde a gente analisa, porque assim, Kênia, não tem uma receita pronta, sabe, para aplicar com todos os empreendedores, com todos os negócios, né? É super importante essa conversa, essa análise mesmo, né, e para poder definir, sabe, o que é melhor para cada negócio. Porque hoje, né, a estratégia que nós adotamos aqui, amanhã você pode lançar uma outra linha de produto e a melhor estratégia já não ser essa. Não vai ser essa. Então, assim, e essa proximidade, né? Você tem uma fortaleza, né, que você traz, que é essa relação com os seus, não só com os seus fornecedores de embalagem, de produto, mas também de serviço, né? Consultores. Então, assim, dentro da indústria, essas relações, elas são ainda mais importantes, né? Porque é muito difícil de você crescer sozinho, né? Na verdade, eu falei muito difícil para não dizer impossível, né? Então, se cerque, assim, de pessoas confiáveis, né? De bons profissionais para conseguir fazer uma gestão de risco, porque, assim, não tem empreendedorismo sem risco, né? Não vamos dizer, não dá para romantizar. Nunca. Né? É difícil, mas é muito satisfatório, né? Eu vejo os empreendedores com nível de realização muito grande, assim, você olha e você fala, gente, olha quantas horas ele trabalha, né? Claro que, assim, tem momentos que você consegue trazer mais equilíbrio, né? E tem muita gente que consegue, mas, em geral, o empreendedor, ele trabalha muito, mas ele tem uma realização muito grande, né? E eu quero aproveitar esse gancho e te dizer que não tenham receio de contatá-la. Porque isso também é muito curioso, porque quando nós vemos um profissional como você, que trabalha com algo tão escalonável, que parece inacessível, a gente entende que você também é. Então, não tenham esse receio. Eu acho que isso é tão importante, porque você foi extremamente gentil, foi extremamente generosa em me visitar, nós conversarmos,
né? E por mais que eu entenda que naquele momento a minha resposta foi não, porque eu realmente não estava preparada para aquilo, não quer dizer que a gente não, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer um negócio através de uma outra empresa. Então, essa acessibilidade, você sempre teve essa disponibilidade para mim, ela é fundamental para que a gente continue com essa parceria, e mais do que isso, que a gente sempre esteja conversando e trazendo as novidades de mercado. São temas que podem ser muito, muito novos, né? Quando a gente vai falar assim, se você está empreendendo, né? Esse universo das embalagens, ele pode ser muito novo, mas aí o empreendedor, ele pega aquelas informações, né? E ele vai fazer a reformulagem ali do negócio dele, das decisões, né? Então, esse tempo, ele realmente é esperado. E o que não é diferente da grande indústria também. Então, assim, tem projetos, não é difícil de você trabalhar 2 anos em um projeto, até 3 anos, até que ele, de fato, vire um produto. Então, isso é esperado. E muito obrigada, então, pelas perguntas. Agora, eu gostaria de que você trouxesse aí alguém dessa sua jornada que você fala, Luciana, essa pessoa, a história dela merece ser contada, ela traz uma contribuição, assim, realmente muito rica, né? E para que você me indicasse alguém aí para eu convidar para os próximos episódios. Definitivamente eu sugiro a maravilhosa Mari Rizzi. Eu falo que, nossa, eu sonhava em ter a capacidade de trabalhar com ela. E olha que a gente já fez 2 projetos juntos e eu não largo ela. Realmente, a gente já fez vários projetos juntas. Ela é muito maravilhosa. Ela é muito, os trabalhos são impecáveis. Incríveis. São. Muito bom, né? O convite já está feito. E eu espero conseguir conciliar as agendas aí, conseguir trazer a Mari para a gente entrevistar. Muito obrigada pela indicação. Obrigada. Então, a casa está... Esse é um espaço que ele foi criado para a gente, né? Eu digo que, para além da embalagem, ele foi criado para discutir temas, né? Da indústria, mas também, né? Com o objetivo de conhecer quem está por trás, né? Quais são as pessoas que estão por trás, que tomam essas decisões, que fazem esse movimento. E hoje, né, foi um prazer conhecer a sua história, Kênia, que você volte mais vezes, né? E você que está acompanhando a gente, né, conhece alguém aí que essa história também vai inspirar, compartilha esse conteúdo, aproveita, se inscreve, né, no nosso canal aí. E muito obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço pelo convite. Bora, né? Bora. A gente tem muito desafio pela frente. Muito bom. Obrigada mesmo, Kênia. Obrigada, meu amor.